Senhor, nosso Pai querido Mestre Jesus, e novamente nos reunimos em Seu nome, sempre vos agradecendo, sempre vos louvando, Pai, agradecendo o Mestre Jesus, e sim, juntos mais uma vez, pela Sua misericórdia, nos conceder a vida, queremos nos agradecer nosso aprendizado com Joana de Ângeles, com o Evangelho, e assim nesta noite viemos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, amigos, amigas e todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu e Célia aqui, cumprimentamos a vocês, sejam bem-vindos. Bem-vinda Judélia Lima, Zeca Portela, bem-vindos todos vocês que também estão conosco. Então, uma bela noite para vocês, parece que a coisa está meio instável, né? O vídeo aí pode estar meio, mas é a questão da internet mesmo, que aparece aqui no notebook aguardando o sinal do vídeo, mas a internet que talvez, né, que essa chuvarada toda vai saber, possa estar aí um tanto quanto complicado, tá bom? Mas vamos prosseguindo, vamos continuando, e nosso abraço também para a Bárbara Santana Nery, que também já está por aqui, né, Bárbara? Então, uma ótima noite, uma boa noite para todos vocês, uma boa noite, claro, para todos nós, filhos de Deus. E o que nós temos hoje? Sempre esperando que esteja tudo bem com vocês, claro, não precisa nem dizer. Mas o que nós temos hoje na prece, estamos mudando então agora, vamos começar a ver preces pelos outros, que nós vimos preces, né? Para nós, agora preces pelos outros. E a primeira é por alguém que esteja em aflição. E como nós conhecemos pessoas em aflição, pelos mais diferentes motivos. Então essa é uma prece, né? É uma prece que podemos fazer pelos outros, inclusive um lugarzinho para colocar o nome diretamente da pessoa que esteja passando por dificuldade, que nós vamos ver já já. E Joana de Ângeles vem também conosco, hoje agora no capítulo 29 do livro Convites da Vida, e faz o convite à jovialidade. Jovialidade, né? É o que Joana nos faz, esse belo convite que nós vamos ver daqui a pouco, logo após então o nosso Evangelho. Boa noite, Alzira, boa noite, Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo também conosco, nosso abraço, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver então essa prece por alguém que esteja em aflição. Alguém conhecido nosso, obviamente, pode nem ser conhecido, mas sabemos passar por dificuldades, podemos perfeitamente, né, dentro do nosso coração fraterno, fazer essa prece. O prefácio, que é a abertura, nos diz o seguinte: se é do interesse do aflito que sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido,
mas seria ato de impiedade desencorajar-se porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem, é a resignação, sem os quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir os seus esforços, dirigindo os esforços que seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito por conselhos e encorajamentos, seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode, por outro lado, ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer seu moral. É o que fala a introdução. A prece que nós podemos fazer, devemos fazer, pelos nossos irmãos em aflição, é a seguinte: Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição da pessoa, de João, de Maria, se isso for da vossa vontade. Os Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-lo em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que são necessários ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até ele e que ajude a sustentar a sua coragem. Pois é, nosso abraço também aqui para o Paulo Duarte, para a Lili Souza, para o Barros Maurício, para vocês que estão aí conosco, vocês que já mandaram boa noite. E nós temos o Evangelho hoje, iniciando então a prece pelos outros, prece por alguém que esteja em aflição. Aflição pelos mais diferentes motivos, né? Aqui o importante para essa prece é que ela esteja em aflição. Agora, nós sabemos que nesse mundo encontraremos aflições. O próprio Evangelho é muito claro com relação a isso. Encontraremos aflições, ou seja, dificuldades, situações difíceis que não queremos, mas que acontecem. E por tudo aquilo que a doutrina nos coloca, é também essa oportunidade de resgate. A aflição é a oportunidade, porque seria então esta oportunidade para resgatar os erros anteriores. E muitas vezes passando por as mesmas dificuldades que outras vezes infringimos em outras encarnações e que nós não sabemos. Mas por tudo aquilo que nos acontece de difícil, de complicado, reza a doutrina para nós que nós procuremos entender a questão do sofrimento, a questão da aflição, que vai refletir o quê? Resgate, é uma prova, ou seria uma expiação, enfim, mas é algo para o nosso próprio adiantamento. Se for uma prova, para sim seu progresso. Se for uma aflição, uma dificuldade imensa, seria sim um resgate. Ou seja, aquilo que nós fizemos anteriormente necessita ser compensado por atitudes nossas, que muitas vezes não fazemos no momento oportuno, mas que se encarrega de permanecer conosco, essa dívida, podemos assim dizer. E muitas vezes, quando nos trabalhos mediúnicos encontramos nossos irmãos que estão aí em perseguição, essa é sempre a tônica, que eu fui prejudicado, então agora eu quero prejudicá-lo para que ele sinta tudo aquilo que eu passei. Então precisamos sim sempre procurar ter boas vibrações, procurar levarmos bem os nossos dias, mas também não nos desesperarmos com as nossas aflições. Precisamos entender que o mais delas é exatamente isso. Então nós podemos ter aflições de várias situações. Aflições por doenças que se instalem em nosso corpo, aflições
até já desde o nascimento, por dificuldades, né, no próprio corpo físico, que muitos assim o têm, nascem com problemas físicos, que são nos membros, muitos nascem cegos, outros surdos, e por serem surdos não conseguem. Aí deu um pique aqui, mas parece que agora voltou. Então nós temos essa situação sempre conosco, né? Márcia Miranda, o Fábio Fidelis também conosco, um grande abraço. Então, se nós não passamos por grandes dificuldades, ou no momento não estamos passando por dificuldades, muitas pessoas ao nosso redor estão passando por dificuldades, muitas dificuldades. Então, podemos, claro, devemos sim, pelo nosso espírito solidário que todos devemos ter, realizar prece pedindo ao nosso Pai que auxilie, que fortaleça na caminhada e na superação dessa dificuldade que esteja aí acontecendo. Agora, não podemos querer que nossas preces sejam absolutamente atendidas por Deus. E se não acontecer é porque Deus não é justo, é isso e aquilo. Não. Nós temos nossos compromissos de reencarnação, que é exatamente para nós purificarmos nosso espírito, vamos assim dizer. Ou seja, ir eliminando aquelas coisas todas antigas que ainda nos pesam e que nossos devedores lá do passado nos cobram. Então, há situações que temos sim que passar, não tem jeito. E muitas dessas envolvem nossos pedidos de cura, de saúde, mas que o próprio paciente, o próprio aflito, muitas vezes o próprio doente, ao reencarnar, pediu para passar por essa prova, pediu para efetuar esse resgate, sabendo, né, de antemão que teria muito sofrimento, que teria muita dor. E claro, no sofrimento e na dor, a pessoa queira ou não, também acaba, né, trazendo para essa dificuldade as pessoas mais próximas, os familiares, os amigos, mas que nós não sabemos também da isenção de cada um daqueles que está conosco para as dificuldades a serem ali, né, conduzidas. Então é como se diz, nada acontece por acaso. Há sempre uma justificativa, já tivemos um número imenso de reencarnações, vamos continuar tendo reencarnações, porque precisamos das reencarnações. E isso aqui não é um mundo feliz, muito menos um mundo celestial, né? Um mundo lá onde que vive Jesus, quando que ele está na sua majestade. Muito pelo contrário, ainda é um mundo de provas e expiações. Há muito que nós temos que resgatar e não se vai fazer resgate, eventualmente sem alguma grande dificuldade, dificuldades de saúde, dificuldades, enfim, dos vários tipos. Mas nós podemos pedir e devemos pedir ao nosso Pai o auxílio, a bênção, o fortalecimento, para que aquele que esteja passando pela dificuldade consiga superar, né? Se não superar a própria dificuldade em si, mas superar a sua resistência, muitas vezes sua rebeldia com Deus, por estar passando por aquela dificuldade. Porque, embora nós soubéssemos no plano espiritual que iríamos passar por isso, por aquilo, poderia acontecer isso, aquilo lá, e que seria muito difícil, aqui nós não temos essa percepção. Nós não nos lembramos do que aconteceu, né? Então, não há como saber, mas podemos ter, como diz a doutrina, uma noção por tudo aquilo que nos acontece. E sempre ali, inclusive na prece, pedido a questão de procurarmos entender, nos resignar, mas mesmo assim fazermos o nosso melhor. Procurarmos assistência da medicina, né, dos homens, mas também a assistência espiritual, orando, pedindo sempre ao nosso Mestre Jesus, também sua intercessão junto ao Pai Criador, para que as dificuldades sejam minimizadas. Mas se minimizar demais, vamos continuar, né, com toda certeza, com as dificuldades para a próxima encarnação. Então vamos nos resignar um tanto quanto, porque isso é absolutamente necessário. É combater de frente aquilo tudo que está nos penalizando no momento, com muita fé, sempre. Tá bom? Vamos então cumprimentando, né, vocês, como nós já falamos aqui, Fábio Fidelis, um grande abraço para você, para também aí o nosso Barros, Maurício, Carlos Eduardo Aragão, todos vocês que estão aqui conosco, participando desse momento, desse encontro, e
lembrando, né, que estamos já encerrando o mês de janeiro. Olha que rapidez. Parece que foi ontem, né? Festa de fim de ano, Natal, Ano Novo, etc. E já estamos entrando praticamente aí no mês de fevereiro. Nós passando pelo tempo. Mas é isso, queridos amigos. Vamos ver então o que Joana de Ângeles nos fala. E como nós falamos que nós estamos passando pelo tempo, Joana de Ângeles nos convida agora para a jovialidade. É um convite à jovialidade. Vamos ver Joana de Ângeles nos convidando então a termos atitudes joviais, né? Vamos lá. Convite à jovialidade, que é o capítulo 29 do livro Convites da Vida, que diz o seguinte: a palavra áspera aqui e o conceito azedo ali consubstanciam a aura do desagrado. O senho carrancudo em regime de continuidade, deformando a aparência da face, materializa a expressão do tormento íntimo. E nós mesmos, quantas vezes nós estamos aí carrancudos, né? Eu já fiquei N vezes carrancudo, Célia ficou N vezes também carrancuda, você, querido amigo, amiga, também quantas vezes já ficou carrancudo, né? E como diz aqui, materializa a expressão do tormento íntimo. Problemas, aflições, como nós acabamos de ver ali na prece, né? E Joana continua. A habitual constrição facial exteriorizando o desagrado produz a possibilidade de negatividade em qualquer esfera de ação, mormente nas tarefas do cristianismo redivivo. Movimentar o bem como quem suporta significa desfigurar o próprio bem. Vamos ajudar alguém que está precisando, mas vamos e fazemos com uma má vontade danada. E tem que fazer isso, tem que carregar aquilo, tem que limpar aquilo. Nossa disposição de ajudar. E ajudar a outra pode ser qualquer tipo de ajuda. Desde, como diz no Tenan, baldear um tijolo, até ajudar em mudança, enfim, limpar a casa, etc, etc. Qualquer situação em que a gente se dispõe. Mas vamos nos dispor. Chegamos lá, a pessoa está carrancuda, a gente chega para ajudar, fica mais carrancuda ainda. É como Joana disse. Movimentar o bem como quem suporta pesado fardo significa desfigurar o próprio bem. Se nós chegamos e aí começamos nós a ficar carrancudo, porque tem que fazer isso, fazer aquilo, que bem que eu estou fazendo? Eu vou deixar aquele que está lá, carrancudo já, muito mais carrancudo ainda. Então que bem que acabamos fazendo? Ou fazemos o bem, de bom ânimo, uma boa visão, fortalecendo, auxiliando, ou é melhor nem tentar fazer então. Ensinar alegria e confiança entre asperezas, carrancas e severidade para com os outros, e sistemática de antipatia, representa enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias. Ensinar alegria e confiança entre asperezas, carrancas e severidade para com os outros, e aquela sistemática de antipatia representa enunciar palavras bonitas e viver paisagens sombrias. Então, precisamos ser absolutamente autênticos, naquilo que a gente se propõe a fazer, quando se propõe a auxiliar alguém, a dar um pouquinho de nós mesmos para que o outro possa se beneficiar. E Joana também ainda continua. Como um semblante vulgarizado por um sorriso de idiotia representa um espírito agrilhoado à expiação, a dureza da face, o verbo cortante, constitui as armas de insidiosa enfermidade espiritual. Jovialidade, portanto. Um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas que por vezes expressam os impositivos da evolução do ser, gerando simpatia e afabilidade. Cismado, porém ameno, carregando a cruz, todavia tranquilo, azorragado e humilhado até extrema e mísera posição,
Jesus manteve o alto padrão da jovialidade, em tal monta que, mesmo em agonia, amenizou as circunstâncias que exornavam a tarde de hediondez para cantar esperanças aos acompanhantes infelizes, acenando-lhes com a promessa do paraíso e bordando-lhes a noite pesada em que pareciam intimamente com as estrelas excelsas da paz ditosas. Jesus, até o fim, foi compreensivo, foi jovial, né? Ali no meio dos dois ladrões, aquela clássica situação, e ali ainda consolando e vendo todo aquele povo ali desesperado, sua mãe também aos pés da cruz, procurou sempre manter essa jovialidade. Claro que tem aqueles momentos, né, de abalo mesmo no final, né? Afasta de mim esse cálice, mas, como todos nós sabemos, cumpra-se a sua vontade. É o que Jesus sempre passa para nós. Com tanto sofrimento, com tanta humilhação que ele sofreu, dores extremas por uma tortura terrível, ele ainda se manteve dentro daquele mesmo padrão. Um exemplo, claro, para nós que às vezes uma unha encravada é um motivo de criar crises imensas, de xingar um, xingar outro, às vezes porque pisa na ponta do dedinho. Então, são coisas que a gente precisa atentar para saber o exato valor das nossas reações com aquilo que nós observamos. Até porque a gente sabe que todos nós somos diferentes uns dos outros, então, às vezes, quando se pisa no calinho de alguém, faz um grito, dá um berro, faz um escândalo. Às vezes, quando se pisa no calinho de outra pessoa, estou falando de pisar mesmo, não daquela outra linguagem figurada de falar mal aqui, falar mal ali, que é considerar também pisar no calo de alguém. Mas quando se pisa no calo de uma outra pessoa, simplesmente olha, tal. Então nós vamos encontrar diferentes situações para o mesmo caso e a gente precisa estar atento a isso. Como que nós estamos reagindo? Onde que está a nossa jovialidade perante tudo aquilo que chega à nossa frente todos os dias? Seja em casa, seja quando a gente se coloca o pé da porta para fora, onde nós estamos muito mais expostos a situações que não esperamos encontrar. Mas a jovialidade, como diz aqui Joana de Ângeles, é fundamental, né? E ela fala aqui, jovialidade, portanto, um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas que por vezes expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatia e afabilidade. Porque na realidade nós não sabemos exatamente o que se passa no íntimo das pessoas. Às vezes, muitas vezes, pessoas que têm essa expressão mais jovial, uma expressão amena, mais tranquila, mais calma, passa por dificuldades imensas, mas não é do feitio dela externar esse momento. E nós estamos aí sujeitos a todas as situações possíveis e imagináveis na nossa caminhada por esse mundo. Então o bom ânimo, como de Jesus, agora a jovialidade, no enfrentamento das situações, e para isso nós temos também a prece hoje, a aflição, sobre a aflição, para ajudar as outras pessoas aflitas, se encaixa uma coisa na outra, que é exatamente para que nós possamos melhor direcionar as nossas ações em nosso dia a dia. E que Deus nos abençoe a todos, É isso. Olha aqui, vamos então cumprimentar nossos queridos, amáveis aniversariantes. Hoje nós temos a Neuza Maria Fernandes, Isabel Monteiro, Paula Irã Pereira Dourado, o Rodrigo Pires. O Rodrigo também, que a gente faz desde pequenininho, filho da Graça, do Pires, Então a gente manda um abraço grande para o Rodrigo, Deus abençoe, abraço meu da Célia que está me mandando, muita saúde, muita paz aí, você, família, todo mundo, viu? A Nívia, o Rodriguinho, a Luli, enfim, um grande caloroso abraço com muita saúde. E que a gente estende aos demais de hoje e também de amanhã e de domingo, por exemplo, a Marlene Bueno Reis, que faz amanhã, juntamente com o Fábio Gasparini,
o Michel Valio, que é nosso primo, um grande abraço aí para o Michel, né? E também a Divina Bertalha, conhecida aqui na praça, na cidade americana, foi vereadora, também nosso abraço. E domingo, José Márcio Crociari, nosso abraço também. Então, para todos vocês aniversariantes, aquele abraço, coração a coração para vocês, com as bênçãos do Pai, iluminando sempre o caminho de todos. Mas também não nos esqueçamos de plantar aquelas famosas boas sementes tão necessárias para que colhamos coisas boas aí pela frente, porque não tem jeito, colheita vem. Nosso abraço também ao Roberto Lara Ribeiro, ao Márcio Miranda, Roberto Messner de Sepetiba, Rio de Janeiro. Ele também, o Roberto Messner, sempre aparece lá no programa Sinal Verde, que a gente faz às terças-feiras, né? Com o Jaime, com o Basco, com o Maurício, lá com a direção técnica do Carlão, na FM Vida Nova, a gente transmite por aqui. Então, um abraço também aí pelo prestígio, a gente sempre agradece. Tá bom? E é isso, queridos amigos. Olha aí, chegando então ao final desse nosso encontro desta sexta-feira, onde nós falamos sobre a prece para os outros, para aquele que está aflito, que nós conhecemos e podemos fazer a prece, e pela jovialidade, o enfrentamento das dificuldades sem ficar carrancudo, sem ficar com aquele jeito, né? É difícil, mas há sempre essa possibilidade, ao bom enfrentamento, com a certeza de que tudo passa, como diz nosso querido mestre, né? Então vamos para o nosso encerramento, agradecendo a participação de vocês mais uma vez, a presença, o carinho de todos. Vamos para esse momento onde nós levamos até vocês os nomes das pessoas que nos pedem. Vocês também aí perfeitamente podem mentalizar todos aqueles que estão em aflição, como a prece de hoje nos fala. Podemos fazer essa prece para eles, por que não? Então vou mentalizando a todos eles, tragam a estas pessoas, muitos desses sofredores, para a mente de vocês e a levem até nosso Pai nesse nosso momento de prece, que é muito importante, tá bom? Então mentalizem aí e aqui. José Carlos Bispo, o primo da gente. Ah, tá. José Carlos Bispo, lembra que a Célia que é primo da nossa secretária, decana aqui do lar. Tá bom? José Carlos Bispo também aqui conosco. Também a Arvoni de Oliveira Pascoal, de Jalma Camargo, a Rosa Amélia Leal, orando ainda por Isadora Pérez Garcia, Lesiane Ferra, Maria Ângela Dona Bela, Anípice de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Dasmo da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanine Colúcio, Liliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Esferra, Isabela Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Basso, nosso Maurício Basso, Gustavo Piloto Andrieta, Jéssica Svensson, Maria Clara Santana, Glaudemir Ruiz, Jandira Vieira Furlan, Gabriel Ruiz Miller, nossa irmã Tercia Antonello, Antônio Donizete Neves, recuperação da Sônia Martins, também orando pela recuperação, né, do nosso querido compadre Anderson Barbosa Pires, lá em Houston, mas também, claro, pela Maria Terezinha da Silva, nosso querido Ivoneto Quirino, também pelo nosso prezadíssimo André, e por todos nós, por nossas famílias, por nossos lares, que sejam abençoados e que todos os nossos caminhos sejam assim abençoados e que sempre usando o nosso raciocínio, nossa razão, nossa serenidade, tomemos as melhores decisões da nossa caminhada. Vamos então para o nosso momento de prece? Vamos lá.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, seus filhos aqui reunidos, Pai, felizes vos agradecem, pois sua misericórdia nos concedeu a vida. Agradecem também a Mestre Jesus, que está sempre nos auxiliando na nossa caminhada. E assim, vos louvando, Pai, também queremos levar até vós nossos pedidos, as nossas súplicas. E pedimos sim por todos nós, por todos os aniversariantes felizes desses dias, por tantos e tantos pais que abrem seus corações e acolhem seus filhos para a dificuldade do dia a dia. Abençoa também, Pai, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual, para onde também se dirigem tantos irmãos nesses dias que terminam aqui a sua missão. Abençoa, Pai, a esses irmãos queridos que nós aqui demos os nomes, fortalece a todos, pessoas que nós em nossos lares mentalizamos, para que caminhemos junto pelo progresso moral e espiritual de todos nós, de nossas famílias, a quem pedimos suas bênçãos, de todos os seus filhos, abençoados sempre, mas tantos em grande sofrimento, fortalece-nos nesta caminhada. Abençoa, Pai, os dirigentes nossos, dirigentes de todas as nações, para que se elevem acima da vaidade, do orgulho e trabalhem efetivamente pelo povo que necessita. Abençoa, sim, seus filhos, nossos irmãos que estão à procura do trabalho. Abençoa aqueles que nos dão trabalho, aqueles que honram o trabalho assim conseguido. E abençoa nossas casas de oração, amado Pai, e todos os credos onde seus filhos se reúnem para vos agradecer, vos louvar, felizes por reconhecer em vós toda a justiça e sabedoria. E pedimos por esses que estão chegando ao mundo, que se juntem então às nossas crianças, jovens, adolescentes, e que façam o melhor trabalho, um trabalho de luz, valorizando sempre a indulgência, a paciência, a tolerância, o perdão, o respeito, trilhando o suave, abençoado, mas muitas vezes difícil caminho do amor, pela solidariedade, pela fraternidade, e que juntos nós recuperemos, Pai, esse planeta lindo que criastes para nós, e que nós, por nossa ignorância, nossa ganância, tanto já o prejudicamos. E Ele pede socorro a nós. Auxilia-nos a recuperar esse ambiente que já tanto degradamos. E assim, abrindo nosso coração, levamos a prece que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, e se não perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, e que assim seja. E pedimos humildemente o teu amor, a tua paz, a tua luz, a tua misericórdia infinita para conosco reunidos e para com todos os seus filhos neste mundo, seu universo, estejam onde estiverem, como estiverem, encarnados, desencarnados, que suas bênçãos celestiais venham sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando nossa mente, e que assim, harmonizados, harmonizemos nossos lares, de onde quer que formos, sempre elevando o seu amor. Abençoa ainda nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, todos nossos irmãos encarnados, desencarnados, que optaram por caminhos difíceis, muitas vezes muito fáceis, mas que se perderam e que agora necessitam retornar ao caminho do bem. Abençoa-os nesta caminhada. E assim vos agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, olha aí a Sônia, boa noite, Sônia. Está atrasada não, sempre a tempo nós estamos aqui, né? Sem problema algum. E
Então agradecemos a presença de todos vocês, né? Da Silvana Martins também, chegando agora já no nosso encerramento, mas a gente agradece a todo mundo, porque muitos vêm agora, assistem, outros vejam um pedacinho, depois entra, vê um pedacinho e tal, mas é sempre bom porque estamos sempre juntos. Então eu e Célia que aqui estamos, agradecemos ao Pai por mais um mês que transcorreu, e nós continuamos firmes, saúde, pequenos percalços, mas faz parte. Então agradecemos também a vocês, né, por estarmos sempre juntos. E desejando o melhor, marcamos um novo encontro para segunda-feira, agora já em fevereiro. Pois é, claro, com a proteção do Pai, com a permissão dele, né, para estarmos juntos. E desejamos a vocês uma linda noite, um sábado, um maravilhoso domingo, um final de semana de muita graça, de muita paz, luz e amor, vocês e todas as suas famílias. Um abraço aí também para o Nelson Ferreira, Paulo Duarte, um grande abraço para todos vocês. Queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em sua mente, em seu coração, em seus lares, em seu trabalho e onde quer que forem. Sejam sempre abençoados, mas acima de tudo, distribuam essas bênçãos que recebemos gratuitamente. Fiquem todos muito bem, maravilhoso final de semana e até segunda-feira. Tchau, tudo de bom.